e o verso 33, onde nós iremos ler novamente até o 38. Heloísa é de casa. A Heloísa é de casa. A Heloísa estava aqui conosco na quinta-feira. Heloísa é aquela que nós vem orando para Jesus trabalhar. Ele tem trabalhado e cada dia tem dado vitória. Eu tenho a certeza que o culto de gratidão está marcado na agenda do céu. Glória a Deus. Lucas capítulo 23, verso 33. Os irmãos que acharam me confirmem com amém. Amém. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem com aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Meus irmãos, diante desse texto aonde nós acabamos de ler e aonde nós iremos tomar por base, esse texto é bastante conhecido dos leitores. Esse texto é bastante conhecido daqueles que se deleitam e apreciam a palavra do nosso Senhor. Estamos diante dos últimos momentos de Jesus em vida, antes de ser crucificado e também ali agonizar na cruz a sua morte. Jesus, no capítulo de número 23, ele é levado até Pilatos e lá ele é acusado, meus irmãos, de ser o rei dos judeus. Assim a pergunta que Pilatos o faz. Lucas capítulo 3, capítulo 23, o versículo 3, ele diz: então Pilatos pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus então vai responder a Pilatos dizendo: o Senhor está dizendo isso. Quando nós descemos essa leitura, meus irmãos, nos deparamos com algumas situações que ocorrem dentro desse contexto aqui. Nós vamos ver que também vai surgir Herodes. Jesus é levado também a julgamento, a jurisdição de Herodes. E quando Herodes sabe que Jesus vai estar diante dele, e quando Jesus chega até diante de Herodes, a Bíblia diz que quando Herodes vê a Jesus, a Bíblia vai dizer que Herodes até se alegra, mas se alegra não pela pessoa que Jesus é e o que ele pode ser, se alegra naquilo que ele pode fazer, pois Lucas vai deixar escrito, meus irmãos, que Herodes queria que Jesus fizesse algum dos seus milagres para que ele pudesse ver e quem sabe testemunhar. Jesus não faz nenhum milagre na presença de Herodes. E quando lemos Lucas 23 e agora o versículo 11, a Bíblia faz questão de nos mostrar que Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou a Jesus com desprezo. Parece que a síndrome de Herodes tem adentrado em nossos templos. Parece que a síndrome de Herodes tem invadido as nossas congregações. A mesma característica de Herodes existe dentro de nossos templos adorando ao Senhor.
Existem algumas pessoas que até vê Jesus por intermédio da sua palavra, até se alegra com a sua presença, mas no final acaba desprezando o mestre, despreza por ele não operar o milagre tanto que ele queria. Saiba de uma coisa, que Jesus é poderoso para fazer muito mais aquilo que nós pensamos ou que pedimos, porque Ele é Deus. Jesus continua sendo Deus, independente de fazer aquilo que você quer ou não. É interessante que você saia daqui sabendo que devemos sim se submeter ao senhorio do nosso Senhor. A partir do versículo 26, a Bíblia vai fazer questão, e Lucas, dentro de um contexto bastante preciso, ele faz questão de dizer que não só Jesus fora levado ali ao Calvário, mas também 2 malfeitores vai estar juntamente com Jesus naquele ambiente. No Calvário nós vemos uma cena muito impactante. No Calvário ali havia 3 cruzes erguidas, com 3 homens sofrendo uma execução dolorosa. A cruz dos malfeitores, a condenação dos malfeitores, estava dentro de um contexto da mesma condenação de Jesus, a morte de cruz. É interessante quando nós paramos para pensar, enquanto os 2 daqueles estavam ali, pagando pelos seus crimes, o terceiro, Jesus Cristo de Nazaré, estava sofrendo de uma maneira que transcende a compreensão humana. Embora estivesse na cruz, a experiência de Jesus foi única, e o que fizeram com Jesus, não fizeram com os outros 2 crucificados. Percebam o que vai acontecer com Jesus aqui, lá no Calvário, no ambiente em que ele foi crucificado. O que fizeram com ele, não fizeram com os outros 2. Permita-me nessa noite pregar subordinado ao seguinte tema: 3 coisas que fizeram somente com Jesus ali no Calvário. E quando nós lemos, meus irmãos, no mesmo texto de Lucas capítulo 23, e o versículo 35 ao versículo 38, nós vamos ver: o povo estava ali, observando tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. O versículo 36 vai dizer: igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: salve o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. A primeira coisa que eles fazem com Jesus, que não fazem ali com os outros malfeitores, é uma zombaria. Eles vão zombar da pessoa de Jesus. O tempo passou, mas esta mesma situação de zombaria acontece nos dias atuais. Parece, meus irmãos, que nós estamos vivendo uma triste geração, com um coração endurecido para a pessoa do nosso Senhor Jesus. Nós estamos vivendo em uma triste geração que até zomba do nosso mestre ainda. É bem verdade que dentro de poucos dias atrás e alguns anos atrás, que isso vem se repetindo de uma forma escandalosa e escancarada para todo mundo ver. No Rio de Janeiro, na Sapucaí,
O nosso Cristo é zombado. O nosso Cristo ali, meus irmãos, é tido como uma paródia. Estão fazendo no nosso Cristo o que fizeram com Ele no Calvário. Tem muita gente zombando da pessoa de Jesus, com o coração endurecido. A incredulidade tem se permeado no nosso meio cristão. Mas eu quero te dizer nesta noite aqui, o que eles fizeram com o nosso Senhor, o que eles colocaram acima de sua cabeça, ele estava fazendo um ato de evangelismo, não só para grego, não só para judeu, não só para romano. O que eles deixaram escrito naquele madeiro: este era o rei dos judeus, é o que Jesus de fato é. Quando nós lemos o Salmo de número 24, a partir do versículo 7, a Bíblia Sagrada vai dizer que entre este rei, e quem é este rei? O Senhor é poderoso, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória, Ele é sim o Rei dos reis, Ele é sim o Senhor dos senhores, e o nome dele vai ser eternamente, perpetuamente exaltado para todo o sempre. Bendito seja o nome de Deus. Dentro da imagem que eles construíram naqueles dias, mal eles sabiam de que fato Jesus era o rei. Mal eles sabiam que de fato Jesus é o Messias prometido. Meus irmãos, dentro desse contexto, é interessante nós pararmos quem estava ali zombando do nosso Jesus. Os líderes religiosos e o povo zombava de Jesus. Eles não entenderam que a salvação dos outros só seria possível se ele não descesse da cruz. A salvação dos outros estavam ali, meus irmãos, naquele momento sendo consumada. Quando ele diz salvou aos outros, Jesus, dentro de um pouco de tempo atrás, havia curado algumas pessoas. Jesus tinha libertado algumas pessoas da escravidão do pecado. Jesus tinha libertado mulheres. Jesus tinha libertado homens. Jesus tinha libertado uma série de pessoas de demônios e espíritos malignos. E agora estava sendo crucificado. Mas quando nós paramos para pensar, o que eles não conseguiam e não conseguem compreender até hoje, é como alguém pendurado numa cruz traz salvação para a humanidade. Meus irmãos, somente Jesus foi zombado como rei, pois ele declarou o Messias. Os dois ladrões não eram desafiados a provar a sua realeza ou poder. Isso vai demonstrar para nós que Jesus foi crucificado não apenas por crime humano, mas também por ser o rei, o Messias prometido. E a pergunta é: de que maneira nós estamos tratando o nosso Jesus? De que maneira estamos levando a sério a crucificação do nosso Cristo ali na cruz do Calvário? Enquanto os ladrões foram crucificados por crimes comuns, sobre a cabeça de Jesus foi colocada uma inscrição que dizia: este é o Rei dos Judeus. Ah, se eles soubessem, meus irmãos, que isso era apenas um indicativo para eles e nós sabermos que de fato ele era o nosso Rei Todo-Poderoso. Outra coisa, meus irmãos, que vai acontecer somente com Jesus: os nossos pecados, o pecado da humanidade estava posto sobre ele. Quando nós lemos no livro de 1 Pedro capítulo de número 2 e o versículo de número 24, a Bíblia Sagrada vai dizer: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. O que nenhum malfeitor naquela cruz tinha poder e autoridade para fazer. A terceira cruz, que era a da pessoa do Cristo, de Jesus, somente Ele é capaz de fazer. Embora os ladrões estivessem sofrendo por conta dos seus próprios crimes, Jesus estava a sofrer, a agonizar naquela cruz, pela minha vida, pela tua vida, pela vida da humanidade aí fora. O brado que Jesus dá na cruz do Calvário é um grito de libertação, quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É nesse momento crucial da humanidade, é nesse momento crucial no Calvário, que vai acontecer algo que a teologia e a mente humana não conseguem compreender. É nesse momento que o pecado da humanidade está sobre o corpo de Cristo, porque o profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai dizer: pois ele tomou sobre si as nossas enfermidades ou as nossas dores, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O pecado meu, o pecado seu, o pecado da humanidade estava sobre a cruz do nosso Senhor. E quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não pôde fazer nada em favor do seu filho. Por quê? Porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Isaías capítulo número 59, e o versículo 2, a Bíblia vai dizer: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Quando Jesus clamava na cruz do Calvário, o brado de Jesus na cruz do Calvário, ele estava dizendo para mim e para você que a nossa dívida estava paga, que o pecado estava sobre ele, e naquele momento o seu pai o deixa sozinho. Meus irmãos, é nesse momento que ele experimenta o abandono. Esse grito de dor foi único, pois naquele momento Jesus afastou, ou trouxe para nós, o afastamento do seu Pai, devido ao peso dos nossos pecados. O grito que Jesus dá na cruz do Calvário revela o custo terrível da nossa redenção. Ele foi abandonado para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai. E essa separação foi temporária. Essa separação, pois já estavam distantes de Deus por causa dos seus pecados. Quando o homem desobedece a Deus ainda no Éden, o homem se distancia de Deus. O pecado que nós cometemos nos afasta de Deus. Agora Jesus vem
entrega a sua vida a uma morte de cruz, e agora o homem tem um novo acesso até Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5 vai dizer: porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. O outro caminho que você esteja a tentar a recorrer é beco sem saída. É o próprio Jesus quem diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você quer ir para o céu, se você quer morar com Ele, deixa a praticidade do pecado, entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, que o mais Ele fará. O clamor de Jesus na cruz nos lembra o preço que Ele pagou para nos salvar. Seu abandono nos garante que através da sua morte podemos agora se reconciliar com Deus e nunca seremos abandonados por Ele. Cristo foi desamparado para que pudéssemos ser aceitos eternamente. Quando paramos para pensar, meus irmãos, acerca da cruz, e isso, meus irmãos, é algo extraordinário. Quando nós lemos, meus irmãos, o que Ele vai fazer dentro da substituição, Ele é o homem perfeito, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Aquela cruz ali era para mim, aquela cruz ali era para você, aquela cruz era para a humanidade, mas Ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. O que nós vamos nos deparar, meus irmãos, com outra coisa que vai acontecer ali com Jesus, é que Ele foi escolhido para morrer pelo povo. Lucas capítulo 23, a partir do verso 18 ao 25. Antes de ser crucificado, Jesus foi colocado diante da multidão junto com Barrabás, um criminoso notório. A escolha de quem seria libertado foi dada ao povo. Se você for ler Mateus capítulo 23, a partir do versículo 13 e do verso 24, vocês vão ver que a partir do versículo 19 a Bíblia diz que Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também um homicídio. Barrabás havia tirado a vida de alguém. Barrabás é acusado de causar tumulto na cidade. Mas é interessante que mesmo diante desse ato criminoso, a sociedade da época preferiu que crucificassem a Jesus e soltassem a Barrabás. Foi uma escolha que a humanidade pediu. Foi uma escolha vinda da parte de Deus, porque Ele estava crucificado, ofertado em sacrifício antes da fundação do mundo. Na cruz, Jesus estava vendo você, Jesus estava vendo a mim, Jesus estava vendo nós, a humanidade que precisa encarecidamente da sua presença em sua vida. Barrabás foi liberado e Jesus foi entregue. Isso simboliza como em Cristo recebemos a liberdade mesmo sendo culpados. A figura de Barrabás
Jesus é a minha figura. A figura de Barrabás é a tua figura. Barrabás deveria ser condenado à morte de cruz. Mas Jesus Cristo vai ser morto em seu lugar. Porque o nome Barrabás dentro do grego significa filho do Pai. Você também pode ser filho do Pai. Você também pode ser filha de Deus. Mas para você ser filha de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer em João capítulo 1 e o versículo 12 que para sermos filhos de Deus é necessário confessarmos o seu santo e poderoso nome. Não tem como eu dizer que sou filho de Deus, não tem como você dizer que é filha de Deus, se ainda vive em uma praticidade de pecado, em meio à bebida, à droga, à prostituição. Quando nós somos comprados e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós deixamos essa praticidade de pecado e vivemos uma vida inteiramente consagrada a Ele. Glória. Em João capítulo 10 e o versículo 17, somente Jesus rendera a sua vida como ato voluntário. Ele tinha autoridade para dar a sua vida e para retomá-la. Ele não foi vencido simplesmente pela crucificação. Ele voluntariamente vos entregou, ou se entregou, por causa de você, por causa de mim. Se nós estamos aqui na noite desse dia, foi pelo sacrifício que Ele fez ali, na cruz do Calvário. O que Ele fez em favor da humanidade, nenhum dos outros homens poderia fazer. Quando lemos em João capítulo 19 e o versículo 30, João capítulo 19 e o versículo 30, meus irmãos, a Bíblia faz questão de nos dizer, percebam o que Ele está dizendo. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Jesus. Quando Jesus diz está consumado, Ele estava anunciando que a obra da redenção estava completa. Ele estava dizendo está pago. É nesse momento que a minha culpa, a tua culpa, fora rasgada. A tua sentença, a minha sentença nesse momento é que fora rasgada. Os outros crucificados não podiam dizer isso. Eles estavam apenas pagando o preço de suas transgressões. A morte de Jesus foi a única, porque ela selou o plano de Deus para a salvação da humanidade. Jesus não foi vítima da cruz, Ele foi o vencedor. Sua morte foi um ato de amor, e Ele voluntariamente entregou sua vida para nos salvar. Você já respondeu a esse amor? Ele espera que você se renda a Ele, como Ele se rendeu por você. Ao olhar para o Calvário, é impossível ignorar as ações específicas que a humanidade direcionou apenas a Jesus. Quem somos nós diante do Calvário? Somos aquele malfeitor que se arrepende? Ou será que somos aquele outro malfeitor que estava interessado em que Jesus podia fazer por ele?
Há um pecador que se arrepende na cruz e o outro que não há arrependimento. Quem somos nós no Calvário? Quem se arrepende ou quem quer apenas fazer parte do povo que vai morar no céu? Para morar no céu é necessário o arrependimento. Para morar no céu é necessário uma confissão de fé diante dos homens. É o próprio Cristo quem diz: se confessares o meu nome diante dos homens, o confessarei diante de meu Pai. Mas se negarem o meu nome diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai. Não tem como dizer que somos cristãos se levamos uma vida de insubmissão ao Cristo, de não deixar a praticidade do pecado. É necessário um arrependimento com o coração e com a boca confessar que creia no Senhor Jesus. Fica de pé nessa noite para nós celebrarmos ao Cordeiro de Deus.